Um cliente contratou a gente lá no interior da Bahia, no município de Itatim, para poder fazer essa análise. Então ele mostrou aqui, a Polygon mandou para a gente o KML, né, que é um arquivo do Google Earth com a poligonal da área dele, que é essa que estão vendo na tela aqui. Então, a partir dessa poligonal dele, vamos fazer todas essas análises geológicas, de geologia estrutural, entender qual o contexto geológico, qual tipo de aquífero, qual a melhor maneira de se fazer, né, de fazer esse estudo para poder estar marcando esse poço com muita segurança na propriedade dele. Para continuar nossa análise, então a gente abre aqui essa poligonal num software de geoprocessamento. E aqui embaixo, como você vê aqui em escuro, já temos em cinza, né? Temos o modelo digital de terreno, que é um modelo que mostra tanto o relevo como o sombreamento do terreno, né? Das feições de relevo. E a partir disso a gente vai utilizar ele para poder traçar o que a gente chama de lineamentos estruturais e também ver a geologia por cima, como ela se comporta em relação ao mesmo, né? Ao relevo. Então, primeiro a gente colocando aqui o shape, né? Que é a camada da geologia, a gente vê que ela contém duas unidades geológicas. Essa em rosa são a unidade dos enderbitos e charnoquitos, que nada mais nada menos são rochas muito parecidas com granitos. Só muda alguma coisa de composição mineralógica, minerais. E essa parte cinza são granulitos, são rochas metamórficas bem antigas nessa região. E você vê aqui que essa parte dos enderbitos ela tem um relevo muito mais acentuado, enquanto dos granulitos tem um relevo muito mais aplanado, que é um relevo mais antigo. Tranquilo? Então, a gente colocando aqui a drenagem, a gente vê que existe um padrão estrutural. E como estamos tratando desse tipo de rocha, são rochas cristalinas, né? No contexto de hidrogeologia, estamos trabalhando aqui com aquíferos fissurais. Então, a gente vai mostrar que existe uma maneira, toda uma sistemática de trabalho para você trabalhar com aquíferos fissurais. Para poder fazer essa análise, a gente utiliza uma ferramenta que acentua o relevo. E a partir dessas partes mais escuras aqui, a gente pode traçar os lineamentos estruturais. Então, aqui estão traçados todos os lineamentos estruturais. Esses traços de lineamentos estruturais, previamente eu faço uma análise de estrutura para saber onde está o esforço principal e o esforço secundário. Né? O esforço, que é o esforço distensional, que não é o esforço principal, ele está relacionado com esforços de distensão da terra, da rocha. Então, lá que tem os fraturamentos com maior probabilidade de ter concentração, ou seja, acúmulo de água nas fraturas, que é característico de aquíferos fissurais, como eu vou mostrar previamente. Então, depois de tantos termos aí, mais técnicos, eu vou mostrar aqui um modelo geológico de um aquífero fissural. Então, pode perceber que a água, ela percola da parte mais alta, né? Ela entra, né? No aquífero na parte mais alta, que é chamada zona de recarga, e ela vai descendo até a zona de descarga, nesse caso aqui, descarregando no rio. E a água se acumula para poder fazer uma alocação boa de um poço, ou seja, marcar um poço, nos locais onde os fraturamentos estão mais interconectados e com preenchimento de água. Nesse caso aqui, até essa zona mais alta aqui é um local muito bom para uma alocação, nesse modelo aqui. E aqui do lado temos alguns tipos de fraturamento, que são os fraturamentos aqui em cima. Esse primeiro, uma fratura de cisalhamento, que também é bom para água. Aqui temos uma fratura extensiva, né, que é o que a gente está procurando, que é uma fratura de tração pouco aberta, e aqui tem uma fratura de tração bastante aberta, ou seja, são fraturas que estendem, né? Onde tem distensão da terra, ou seja, puxa para um lado para o outro aqui, né? Como você pode ver, ela está se abrindo. São fraturas abertas onde a água se acumula, então essas fraturas que a gente está procurando. Bom, voltando aqui para o Google Earth, vamos ter uma análise mais espacial, mostrando todas as análises que a gente já fez e olhar espacialmente essas análises, né? Olha melhor. Então, primeiramente, eu vou colocar a camada da geologia, né? Mostrando os dois tipos de rocha aqui que tem aqui na região de estudo. Rosa são os enderbitos, que são muito parecidos com o granito, em comportamento hidrogeológico, né? Para a hidrogeologia é igual ao granito. E o cinza aqui são as rochas metamórficas, ou granulitos, e vocês podem ver aqui o relevo. O relevo onde tem esses enderbitos, que são parecidos com granitos, ele é mais acentuado. E o das rochas metamórficas é mais aplanado, porque são rochas mais antigas e tendeu aqui a ter uma erosão diferencial. Beleza? Então, os lineamentos estruturais traçados servem para fazer essa análise que a gente já fez, serve para a gente mostrar aqui, espacialmente, se ele está correlacionado com algum tipo de poço, ou alguma coisa, alguma feição, que mostre potenciais aqui, né? Então, eu colocando os lineamentos estruturais traçados, e agora colocando os poços e a hidrografia, podemos ver que temos um poço seco, muito relacionado a um fraturamento do esforço principal, que não é o ideal para essa região, e um poço de alto potencial, com esse lineamento muito ligado na direção com as fraturas de tração que a gente fez análise estrutural e tem um maior potencial nessa região. Então, são fraturamentos no sentido nordeste, sudoeste, não é isso? E, olhando dentro da propriedade, a gente consegue ver aqui, ó, fraturamentos, esses fraturamentos, essas fraturas de tração interpretadas e umas fraturas de tração que a gente está em azul aqui são fraturas de tração secundárias. Então, quando a gente dá uma olhadinha aqui, a gente vê isso, né? Você pode tirar até aqui a geologia para a gente dar uma olhadinha melhor, né? Pode ver aqui o relevo, ó, fraturamento aqui, e esse relevo aqui, ó, mostrando que tem esse fraturamento secundário. Então, a partir disso, a gente tem aqui uma locação de poço. No final aqui, temos esse relatório, um relatório de locação de poços, que enviamos ao cliente para ele marcar o poço dele e perfurar com segurança. Lembrando que esse relatório é o relatório só da locação via satélite, que foi enviado ao cliente antes dele pedir para a gente o estudo geofísico. Né? Então, vou mostrar rapidinho aqui como é a estrutura desse relatório.
Então, temos aqui esse relatório, o nome do cliente, né? Informações gerais. Temos aqui um mapa mostrando aqui as estruturas, o modelo digital de terreno. Aqui temos um mapa geológico mostrando os drenagens, os delineamentos que a gente foi feito. Uma análise hidrológica regional mostrando as rochas, né? E suas características. Aqui temos uma análise estrutural, que a gente mostra os esforços principais, todo o estudo realizado. Temos aqui uma imagem de satélite mostrando a coordenada de locação e o ponto de locação. Aqui, na locação de poços, mostramos a coordenada, nós temos a coordenada do cliente, a profundidade recomendada e a vazão esperada baseada nos poços da região que tenham água, né? E uma estatística de poços da região, levando em conta esse tipo de estrutura. Aqui também temos o perfil construtivo, mostrando que tem um revestimento que tem que ser colocado até 15 metros, até chegar a rocha cristalina e perfurado até 70 metros, né? Explicando todo aqui como a gente tem que fazer o poço, né? As instruções. Né? Aí temos a conclusão, e aqui, de importante, né? Como já mostramos aqui, o ponto de coordenada. Que importante é isso aqui, que a gente mostra um software chamado de Avenza Maps, onde a gente vai mandar esse mapa de locação com o posto exato para o cliente, e ele vai poder usar esse mapa para se basear em campo, não precisa nem ter sinal de celular. E a gente manda esse mapa em PDF, o cliente utiliza esse software, que a gente manda um vídeo também informativo, ensinando como ele usar, e ele pode tanto mandar coordenada para o perfurador, ou, melhor ainda, pegar esse aplicativo com o mapa que a gente vai enviar, já referenciado, com o ponto certinho, e ele mesmo vai até o local. Então, basicamente, galera, esse é todo o estudo aí que a gente utiliza para poder fazer uma locação num tipo de terreno cristalino ou fraturado, utilizando imagem de satélite, utilizando várias outras técnicas geológicas, e no caso desse relatório nem foi utilizado o perfil geofísico. Forte abraço e até o próximo vídeo.